Bom dia, gente. Então, pedidos aí, tá? Aqui quem fala é o professor Max, né? Do Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro, Volta Redonda. Vou estar fazendo aqui um dos exercícios aqui da nossa lista, né? Da nossa lista de máquinas, tá? Esse aí é o exercício número 3, que ele pede, né? Ele tem um contexto aí de que pede duas curvas para serem feitas, né? Da curva de torque versus velocidade, né? O objetivo maior é efetuar só uma comparação, né? É um exercício bastante repetitivo, né? E, né, ele passa os dados. O primeiro dado que ele passa é a tensão nos terminais, né? Que é 250 volts, né? 250 volts. E ele dá a potência também da minha máquina, né? Que é de 10 kW, né? Nesse caso, a potência, né, a princípio não vai ser o ponto principal, porque ele não vai, a gente não vai trabalhar baseado em cima na potência nominal ou na metade da carga dessa potência, mas é um dado de placa, né, que foi dado. Outra informação que foi dada também, né, são, né, as resistências internas. Então, a primeira resistência que ele deu foi a resistência da armadura, que é igual a 0,25 ohms, né? Ele deu a resistência do campo série. Não, na verdade aqui é 0,15, né? E aqui 0,25, e a resistência do campo shunt, que foi de 200 ohms. Deu também a tensão nas escovas, que é 1,4 volts, né? Ok. Ele também deu o número de espiras que a gente vai precisar para poder fazer, né, a nossa força magnetomotriz. Então ele deu o número de espira do campo série, que é igual a 8, e o número de espira do campo shunt, que é igual a 400, né, 400 espiras. Tá. E aí ele pede para fazer as curvas, né? Ele pede para você fazer para 5 valores de corrente diferentes, né? Então a gente vai ter 5 valores de corrente de linha, lembrando que nós estamos trabalhando com motor, tá? Então a gente vai fazer com 5 amperes, né? Vamos fazer também com 15, 25, 35 e 45 amperes. Então assim, refazer o exercício, né? Na verdade nós iremos fazer ele praticamente 10 vezes. 5 vezes para o motor composto curto, né? E depois 5 vezes para o motor composto longo. É um exercício bem longo, tá? Eu vou tentar adiantar um pouco ele, vou fazer somente para esses 3 pontos aqui, só para a gente ter uma noção de como é, tá? Senão vai ficar muito longo, ok? Então, o primeiro passo aqui é configurar a nossa calculadora. Nesse caso aqui, a gente não precisa de números complexos, então eu vou tirar aqui da configuração de números complexos, tá? Então, eu coloco aqui na parte aqui do computador normal, né? E aí, o primeiro passo é a gente calcular a tensão da armadura, tá? Calcular a tensão da armadura. Então, eu vou desenhar aqui o meu circuito, né? Eu vou começar pelo composto curto, tá? Então, vamos fazer aqui para corrente de linha entrando igual a 5 amperes. Lembrando que o nosso circuito é da seguinte forma. Temos aqui o nosso EA, né? Aqui é a tensão das escovas. Temos aqui a resistência da armadura, né? Como é o nosso composto curto, aqui vai vir a nossa resistência do campo shunt e a resistência do campo série, né, na configuração curta. Lembrando que isso aqui são os nossos indutores, a gente desenha ele, mas em circuito de corrente contínua, né, ele não vai fazer muita diferença, né? Aqui nós temos a tensão dos terminais, que sempre vai ser constante, que vai ser igual a 250 volts, ok? Então, continuando aqui, então a gente vai começar aqui, supondo que a nossa corrente de linha, né, que ela entra por aqui, né, nossa corrente de linha é igual a 5 amperes. Vamos descobrir o nosso EA, vamos descobrir a nossa força magnetomotriz,
e vamos para o gráfico para a gente poder fazer a comparação, né, do nosso ensaio, né, a vazio, né, da curva de magnetização, para poder descobrir a velocidade dessa máquina, ok? Nessa configuração. Então, vamos determinar aqui. O primeiro passo, já que a gente sabe a corrente de linha, é descobrir, né, aqui, nesse caso, aquela tensão no RS. Então, o VRS vai ser a nossa corrente de linha vezes o RS, né? Então, nesse caso, é 5 vezes o RS que eu dei, que era 0,25, né? Isso daqui vai me dar 1,25 volts, certo? Então, a gente já sabe aquela tensão nesse cara aqui, né? Então, a gente agora pode descobrir a tensão em cima desse. A tensão em cima desse, se a gente fechar uma malha aqui, né, vai ser a tensão nos terminais menos essa queda, né? Então, ou a gente pode fazer a segunda lei de Kirchhoff, e no somatório das tensões é uma malha igual a zero. Então, a gente vai chegar na seguinte conclusão, né, que o VRF vai ser igual à tensão nos terminais menos o VRS. Então, nós temos 250 menos 1,25 volts, né? Então, nós vamos ter aqui que vai ser 248,75 volts, né? Sabendo a tensão em cima desse componente aqui, né, da nossa bobina do campo shunt, a gente também consegue descobrir a corrente, né? Então, a corrente no campo shunt vai ser a tensão no campo shunt dividido pela resistência do campo shunt, né? Então, nós temos novamente aqui o 248,75 dividido pela resistência, que é igual a 200. Então, nós temos 248,75 dividido por 200. E aí, nós tivemos aqui como resultado 1,24. 1,24 amperes, né? Consequentemente, né, a gente consegue definir, né, quem? O nosso IA. O nosso IA, né? Se a gente sabe que o somatório das correntes que entram em um nó é igual às correntes que saem, a gente consegue, e a gente sabe essas duas correntes, dá para então determinar o nosso IA. Então, como é que eu acho o IA? IA vai ser quem? A corrente de linha menos a corrente do campo shunt, né? O IF aqui. Então, nós temos 5 menos 1,24, né? Então, nós temos aqui, que é igual a 3,76 amperes, né? Essa é a corrente da armadura, né? E aí, agora que a gente sabe também a corrente da armadura, né? Então, agora a gente pode, né, finalizar e encontrar o EA. Como é que a gente pode encontrar o EA? Como é que a gente faz? A gente pode pegar aqui o 250 e vir fazendo a malha, 250 menos as quedas de tensões que tiverem no caminho vai ser o EA. Ou, né, aquele que já estiver mais acostumado com circuitos, também já sabe que a gente pode fechar com essa malha, né, essa tensão aqui do RF, né, menos essas duas quedas vai ser igual a EA, né? Então, o caminho que vocês quiserem, tá? Né? Esse daí, vocês que estão exercitando em casa aí, podem ficar à vontade. Eu vou pegar aqui esse caminho aqui, mas podem testar com esse aqui que vai dar a mesma coisa, tá? Então, o VT menos o VRS, menos o VRA, menos aquela tensão das escovas, né, vai ser igual a EA. Então, 250 menos o VRS, que a gente viu que é 1,25. O VRA é o RA, que é 0,15, vezes o IA, que é 3,76, menos aquela tensão das escovas, que é constante, 1,4. Né? Então, fazendo essa conta aqui na calculadora. Então, o nosso EA, nesse primeiro exercício, deu 246,79, né? Arredondando volts. Então, essa aqui é uma informação muito importante, tá? Nós precisamos guardar que é com ela que nós vamos descobrir, né, a velocidade da máquina. Ok. Próximo passo,
né? Próximo passo é determinar a força magnetomotriz, né? Então, a força magnetomotriz, ela vai ser dada como o número de espiras vezes a corrente, né? Só que aí a gente tem duas bobinas, então nós vamos ter o número de espiras da bobina shunt vezes a corrente da bobina shunt, mais, né, o número de espiras da bobina série vezes a corrente da bobina série, né? Lembrando que em nenhum momento, né, o nosso exercício assumiu que ele era diferencial, né? Então, assim, como ele não mencionou, né, então, e como a gente já comentou em aula, o motor diferencial ele não é um motor, né, para ser aplicado e tal. Então, nós estudamos motor diferencial, mas ele não é aplicado na prática. Então, nesse caso, é um motor que vai ser vendido. E ele também não mencionou também sobre reação na armadura, então não tem aqui o decréscimo da reação na armadura. Então, só isso daqui mesmo, tá? E a gente também tem que observar que nesse exercício, né, o gráfico não está em função da força magnetomotriz, mas sim em função da corrente da bobina séria, né? Então a gente vai ter que colocar em função da corrente da bobina séria, tá? Isso aí é um outro ponto, ok? Então vamos descobrir quanto que essa máquina está produzindo de força magnetomotriz. Então, ó, a gente anotou inicialmente que o número de espiras da bobina shunt era 400, né? E a corrente que passa na bobina shunt, a gente calculou aqui que deu 1,24. E o número de espiras da bobina séria, que é o 8, que nesse caso aqui o número é 8, o número de espiras, vezes a corrente da bobina séria, que a gente viu que era 5, né? Então aqui vai me dar uma conta, né? Aí esse valor aqui deu 536 ampere-espiras, tá? Então, essa minha máquina está produzindo essa força magnetomotriz. Só que para ir para o gráfico, eu teria que saber, né, quanto de corrente no meu outro gráfico, né? Eu vou dar um zoom aqui nesse momento, tá? Com quanto de corrente da bobina série no outro gráfico produz, né, a mesma força magnetomotriz dessa. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou chamar aqui de IS linha, né, vezes o número de espira da bobina série, tem que ser igual, né, essa força magnetomotriz que a gente calculou aqui, né? Então, o que eu vou chegar à conclusão? Que a corrente da minha bobina, né, série do meu ensaio, para ter essa mesma força magnetomotriz, eu vou ter que pegar esse cara aqui e dividir pelo número de espiras. Nesse caso, é pegar 536 e dividir pelo 8, né? E nós vamos ter aqui, ó, que nesse caso, quando a corrente, né, no meu ensaio atingir 67 amperes, vai produzir o quê? A mesma força magnetomotriz. Vai produzir a mesma força magnetomotriz. E o que eu comentei para vocês? Que o EA é igual a K vezes o φ vezes a velocidade da máquina. A gente sabe que o K é constante. Se a gente compara duas máquinas que produzem o mesmo fluxo, né, o mesmo campo magnético lá na hora, a gente pode dizer que K e φ, K vezes φ, é constante. Ou seja, em qualquer situação, EA1 dividido pela velocidade 1 vai ser igual a EA2 dividido pela velocidade 2, EA3 dividido pela velocidade 3, desde que a gente sempre tenha, né, o φ, o quê? Constante. Aí a gente vai poder encontrar, né, fazer comparações entre máquinas, né, em duas situações diferentes. Então, ó, indo aqui no gráfico, né? Então, gente, olha, arrumando aqui, tá? Então, na leitura do gráfico aqui, né, para 67 amperes eu vi 200 volts, né? Então, eu peguei esse valor aqui, 200 volts, apliquei aqui. Lembrando que
Se a gente tem o K e o Φ constante, né, a gente pode dizer que para qualquer situação onde, né, esses dois K é constante, eu tenho essa relação aqui. A tensão da armadura dividida pela velocidade da máquina, né, vai ser sempre igual à tensão da armadura dividida pela velocidade da máquina na outra situação, desde que, né, esses dois parâmetros sejam idênticos para todas essas situações. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Peguei aqui da situação 1, que foi o que nós calculamos, né? Então a gente calculou aqui, né, 246,79, né, e dividi pela velocidade da máquina, né? Como eu havia comentado, essa comparação igual eu posso também, não precisa aplicar em radianes por segundo, eu posso fazer em RPM. Né? Lembrando que se eu botasse aqui π dividido por 30, aqui também ia cortar um com o outro quando eu passasse aqui multiplicando. Continuando. Então, eu peguei essa aqui, que é a situação que eu estou calculando, né? E igualei com a situação que é do gráfico, que é a tensão que nós pegamos, né, do gráfico, né, dividido pela velocidade ao qual a máquina foi ensaiada. Né? E aí, fazendo essa conta, né, a gente achou esse valor aqui, 2.098 RPM. Tá? E aí, como o nosso gráfico precisa, né, ser velocidade por torque, então a gente precisa determinar o nosso torque. Né? E a gente sabe que o torque vezes a velocidade da máquina, né, é igual a potência convertida, que é igual a quem? A tensão da armadura vezes a corrente da armadura. Então, a gente pega aqui a nossa tensão, né, da armadura, que foi 246,79, vezes a corrente da armadura, que no nosso caso foi 3,76, né, como calculado aqui, 3,76, né, dividido pela velocidade da máquina, que a gente descobriu aqui. E aí a gente vai descobrir, consequentemente, o torque. Nesse caso aqui, não pode estar, né, em RPM. Então, aqui nós vamos ter que fazer a conversão, né, e dar 4,22, tá, gente? Teve esse pequeno corte aí porque eu fiz a leitura errada aqui do gráfico, mas depois eu corrigi. Então, a gente vai montar o gráfico, lembrando que é um gráfico em função do torque e da velocidade. Né? Assim, no nosso caso, o ideal é o nosso torque, a nossa velocidade em RPM, é mais visual para a gente, né? Mas também pode ser também em né, radianes por segundo, isso aí não tem problema, tá? E aí, daqui a pouco, então, eu volto, né, com os valores todos resolvidos desse primeiro circuito, tá? Ok? E gravo a etapa com outro circuito. É a primeira etapa. Qual é o próximo objetivo, gente? Qual é o próximo objetivo? O próximo objetivo é recomeçar esse exercício, fazer a mesma coisa, só que trocar esse IR agora por 15, tá? IR aqui por 15. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um pause aqui no vídeo, tá? Vou fazer essas contas agora de uma forma um pouco mais rápida, tá? E vou tirar os resultados aqui, né? Essas mesmas contas vou tirar aqui e vou só montar uma tabelazinha, tá? Para cada valor de corrente. E o último aqui, né? Para a gente poder fechar, né? 230,8, 104,7 amperes aqui, o IS correspondente. Tá? Lembre-se que o IS nessa máquina é igual a 45 amperes, tá? Que é igual a corrente de linha, né? A gente está aqui com o nosso circuito aqui, né? Então, esse IS' aqui é o IS lá do ensaio para poder descobrir esse A aqui, tá? Ok? Se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste de novo como é que a gente calcula esse IS' aqui, tá bom, gente? Aqui 255. Tá? Eu estou fazendo essa tabela, tá? Só para vocês que estiverem fazendo o exercício poder fazer uma comparação assim, tá? Né? E chegar próximo do resultado pelo menos, tá bom? Mas o importante para a gente são esses dois parâmetros, porque é o que nós vamos fazer o gráfico, tá? Aqui 1.539 e o torque 62,75. Tá aí. Esse aqui
é o nosso caso do nosso motor composto curto, ok? Próxima etapa, né, é fazer isso de novo, o motor composto longo, né? Então, os dados são os mesmos, ok? Os dados são os mesmos. Nós temos, eu vou redesenhar aqui nossa máquina, só que agora é composto longo. Então, nós temos aqui o nosso RA, temos aqui o nosso VESC. Eu vou desenhar aqui embaixo, mas pode ser desenhado aqui em cima, tá? O RS, tá? E o nosso, né, campo shunt, ok? Vou anotar aqui os dados novamente para facilitar aqui o acompanhamento. Nós tínhamos a tensão nos terminais 250 volts, o RA 0,15 ohms, RS 0,25, né? RF, se eu não me engano, era 200 ohms, o VESC 1,4 volts, certo? A gente tinha que o NF 400 espiras, NS 8 espiras, né? Então vamos lá. Então, novamente eu vou fazer, só que para 5 amperes. Primeiro passo, a gente já sabe aqui que aqui nós temos a nossa corrente de linha. A gente não tem nenhum componente aqui. Então, a tensão dos terminais, a gente já sabe que é igual à tensão no campo shunt, né? Então, a gente sabe que o VRF é igual à tensão nos terminais, que nesse caso sempre vai ser 250 volts, né? Então, quanto que vai ser o nosso IF? IF vai ser, no caso, VRF dividido por RF. 250 sobre 200, que vai dar 1,25 amperes, né? Ótimo. Temos aqui o nosso IF, temos aqui o nosso IA. Novamente, quem vai ser o IA? IA, a gente vai aplicar o que? A primeira lei de Kirchhoff. E vai né, chegar à conclusão que o IA é o IR menos quem? O IF. Então, IR menos o IF. Nós temos nesse meu primeiro caso aqui 5 amperes menos 1,25. Então, nesse caso aqui, dá 3,75 amperes. Muito bom. Por fim, aqui, quem vai ser o meu EA? Quem vai ser meu EA? Meu EA vai ser o VT menos aquela extensão do RA, menos aquela extensão das escovas, menos aquela extensão no RS. Né? E aí, assim, eu observo muitas dúvidas nesse sentido, tá, gente? Mas eu vou deixar bem claro. Não é porque o RS foi desenhado depois que a tensão que chega aqui não tem que ser descontada dessa, tá? Lembre-se que tem que respeitar a segunda lei de Kirchhoff. Somatório das tensões de uma malha tem que ser igual a zero. Então, independente se esse cara que está depois, esse cara aqui vai ter que consumir uma tensão pelo menos um pouco menor, né, para deixar o restinho aqui para ele, né? Tá? Então, na nossa conta, ela tem que entrar, ok? Então, nós temos VT menos o VRA menos o VESC menos o VRS, né? Então, ó, 250 menos o VRA, que nesse caso aqui é o IA vezes o RA, né? RA 0,15 vezes o IA 3,75 menos o VESC, que é 1,4, menos o VRS, que é 0,25 vezes 3,75. Então, fazendo essa conta, chegamos no seguinte resultado: 247,1 volts. Ok. Qual é a próxima etapa? Próxima etapa
né? Aqui nós descobrimos o EA, tá? Já temos o EA e o IA, nós vamos precisar dessas duas informações. Mas a próxima etapa é qual? Descobrir a força magnetomotriz. Nesse caso aqui, a força magnetomotriz é o número de espira da bobina série, vezes a corrente da bobina série, mais o número de bobinas da bobina shunt, vezes a corrente da bobina shunt. O número de espira da bobina série permanece 8, só que aí quem é a corrente da bobina série? No nosso exemplo, no nosso exercício anterior, a gente falou que era a corrente de linha, porque a bobina série estava desenhada aqui, né? Nesse caso agora, a bobina série está desenhada aqui, nesse ponto aqui. E quem é a corrente que percorre esse cara? Sim, a corrente da armadura. Então, aqui vai entrar a nossa corrente da armadura. Então, 8 vezes 3,75 mais os 400 vezes a corrente do campo shunt, que é 1,25. E aí eu vou ter aqui, né, o valor da minha força magnetomotriz. 8 vezes 3,75 mais 400 vezes 1,25. Então, nesse caso, deu 530 ampere-pira. Ok, né? Novamente, o nosso gráfico não está em função de ampere-espira, em sim corrente do campo série. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir o tanto de corrente do campo série que produz a mesma força magnetomotriz, né, dessa máquina. Pego aqui, então, ó, a força magnetomotriz dividido pelo número de espiras do campo série. Então, nesse meu caso, 66,25 amperes. Né? O que eu tenho que fazer? Ir lá para o gráfico de novo. Né? Como eu não consigo olhar isso aqui, né, com programa e tal, né? Então vai acabar que o resultado aqui que eu vou olhar vai acabar sendo muito próximo, né? Então eu não vou conseguir chegar no resultado tão exato, tá? Então, nesse meu caso aqui, vai dar muito aproximado do outro, né? Que nesse meu caso, o EA, no meu gráfico, né, eu vou chamar EAVZ, né, vai ser 200 volts também, que é próximo do outro, que era 67, né? Então, né, 199. Para diferenciar, eu vou colocar 199, tá? Mas isso não vai trazer muitos efeitos, não. Até porque o EA já tá diferente. E aí agora, gente, né, para a gente fechar, é descobrir a velocidade. Né? Então a gente tem aqui, lembrando, Kφ constante, que é igual a 247,1 dividido pela velocidade, que é igual a 199 dividido pela velocidade nesse ensaio que é 1700. Então, para descobrir o N aqui, eu vou fazer, né, o produto desses dois dividido por esse. Então, fazendo essa conta, 247,1 vezes 199 dividido por 1.700. Não, fiz a conta errada. 247,1 vezes 1.700 dividido por 199. Então, 2.110. E o torque, lembrando que o torque é pegar o EA vezes o IA dividido pela velocidade da máquina, que nesse caso é 2.110 vezes π sobre 30. Né? E o EA é 247,1 vezes o IA, que é 3,75. Né? Deixa eu mudar de página aqui, mas... Né? Recapitulando aqui, nós temos que o torque é o EA vezes o IA, tá? Torque esse aí é o torque induzido, né? Ou torque convertido, tá? Então vai ser o EA vezes o IA dividido pela velocidade da máquina, né? O nosso EA que nós calculamos foi 247,1.
vezes o IA, que é 3,75 amperes, dividido por 2.110, vezes π sobre 30. Então, (4,19). Então, 4,19 newton-metros. E aí, qual é o próxima etapa, gente? É refazer essas contas com 15, 25, 35 e 45. E aí, montar os dois gráficos, tá? Eu vou novamente dar uma pausa no vídeo, tá? Para poder montar essa tabela, tá? Não vou ficar refazendo essa conta, né? Acho que o objetivo aqui não é esse. Então eu vou só trazer a tabela e o gráfico, tá bom? Aí a gente consegue fazer a comparação que precisa. Então, gente, vamos para o fim do nosso exercício, tá? Então, essa primeira tabela aqui, né? Pausem o vídeo se precisar, tá? São os resultados, né, do nosso composto curto, tá? Então, aqui você pode comparar com o vídeo, são os mesmos resultados que nós utilizamos. E aqui foram os valores que eu, né, encontrei, né? Esse aqui foram os valores que eu adotei do gráfico, ok? E aqui, os resultados para o meu composto longo. E aí, o que eu devo fazer? Pegar essas duas colunas e montar o gráfico, né? Aí eu vou montar o gráfico aqui. O que é interessante? A gente observar, né, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui. Porque esse ponto aqui, tanto no composto curto quanto no composto longo, eles são praticamente o mesmo, tá vendo? São praticamente o mesmo, né? Nesse ponto aqui, daqui para cima, o nosso composto longo, ele se comporta com uma velocidade um pouquinho maior, tá vendo? E daqui para baixo, o nosso composto longo já começa a se comportar com a velocidade o quê? Inferior, né? Ele tende a diminuir a velocidade, né? E isso se reflete aqui no gráfico, igual eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, esse ponto aqui é o ponto que eu marquei como sendo o mesmo ponto, aproximadamente aqui 17,4, onde que essa parte do gráfico aqui é o nosso torque, e essa parte do gráfico aqui é a nossa velocidade, tá? Nesse gráfico aqui eu dei uma ampliada para aparecer só de 2.200 até 1.500, tá? Porque as duas curvas são muito parecidas, elas não tem quase diferença nenhuma, mas assim, essa é a única diferença que vai ter, né? Então, antes desse ponto aqui, né, que é o ponto onde os dois motores têm a mesma velocidade aplicando o mesmo torque, né? Antes disso, o motor composto longo vai se comportar um pouco mais rápido, né, e vai ter, né, um comportamento de mais velocidade, mas, né, uma diferença muito pequena, tá? E a partir disso, né, depois desse, é o nosso motor composto curto, que vai ter uma velocidade um pouco mais acrescida. Aqui está exagerado aqui, mas assim, essa diferença é muito pequena, tá, gente? Então, assim, não tem um critério para poder definir, né, quando usar um ou outro, né, porque os dois motores têm um comportamento muito similar, tá? Muito similar mesmo, tá? Né, tem um comportamento similar ao motor série, né? Quando você aumenta o torque, a velocidade tende a cair, mas não muita como o série, porque ele também tem as características do nosso motor shunt, né? Que é uma pouca variação da velocidade. Tá bom, gente? Então, acho que é isso o exercício, tá? Se tiver dúvida, né, manda lá o WhatsApp para mim lá que a gente vai ajudando da forma que der, tá bom? Um abraço, tá?